começamos a falar nesse texto, e nós falamos, irmãos, que aqui existe 15 mandamentos para os cristãos, né? Porque essa palavra, fortalecei-vos no Senhor, no verso 10, palavra no grego, endunamo, quer dizer, adquirir força. E como que nós vamos adquirir essa força? Então nós falamos que é louvando, adorando, lendo, aprendendo a bendita palavra do Senhor, fortalecendo a força do Senhor, que é o segundo mandamento. Terceiro, revestido da armadura. Quarto, portanto, tomar toda a armadura de Deus. E eu disse para os irmãos que tomar armadura dá a ideia de ingerirmos, né? Como se fosse alguma coisa que nós realmente engolimos. E é isso que a palavra de Deus diz realmente. E de que maneira nós ingerimos a palavra de Deus? A nossa alma se alimenta por aquilo que nós ouvimos. Então é muito importante nós ouvirmos a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso é muito importante. Quinto mandamento é resistir no dia mau. E nós falamos que todos nós temos os nossos dias de adversidades, dias de angústia, decepção, tristeza, dias de maus tratos. Todos nós sofremos as afrontas, faz parte do viver cristão, do viver do ser humano aqui na terra. Isso é normal. Acontece com o cristão, acontece com quem não é cristão, acontece com quem é bom, acontece com quem é ruim. Nós não estamos isentos dos dias maus. E falamos também, irmãos, exatamente do verso 14, estás firme no Senhor. De que maneira está firme no Senhor? Não está oscilando. Essa palavra exatamente dá a interpretação de você não envergar a sua fé. Porque existe às vezes pessoas que ora está com a fé lá em cima, ora está com as fé na sola do pé, né? Uma hora está acima do cabelo da cabeça, outra hora está embaixo da sola do pé. Esse é um problema seríssimo. E por último, nós começamos a falar exatamente no sétimo mandamento, cingindo os lombos com a verdade. Nós falamos exatamente que no conceito do apóstolo Paulo, que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, diante exatamente de um soldado romano, porque a Bíblia fala exatamente que ele estava em sua casa que alugara, mas ele estava ali diante dos soldados que tomavam conta dele. Então o que acontece? Paulo começou a olhar exatamente sobre as armaduras do soldado e começou a falar exatamente sobre esse texto. E cingindo o lombo exatamente dá a ideia de ornar exatamente e colocar em nós um ornamento especial, o cinto de couro, que é o sinal de patente do oficial, e assim por diante. Hoje eu quero começar a falar exatamente do verso 14, quando Paulo diz aqui, olha que a Bíblia diz, estais pois firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestir a couraça da justiça, vestida a couraça da justiça. O que será que Paulo quer dizer com isso? Couraça é uma espécie de colete de couro, de metal, para proteger a parte superior do corpo do soldado. E Paulo está dizendo exatamente para nós, nos vestirmos com a couraça da justiça. Quando nós encontramos o texto de Apocalipse 3,18, nós vamos encontrar lá Jesus falando para a igreja de Laodiceia, que é uma figura da igreja que nós estamos vivendo, a última era da igreja na terra. Jesus dando um aconselhamento para aquela igreja: aconselho que de mim compre ouros refinados no fogo, roupas brancas para que te vista, para que ninguém veja a tua nudez. Então Jesus está falando exatamente que existe uma vestidura para nós comprarmos no céu. De que maneira nós vamos comprar essas vestiduras no céu? A vestidura espiritual. Salomão diz em Eclesiastes 8:9, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. E uma das coisas que tem exatamente acontecido, irmãos, é que as vestes das pessoas
pessoas tem sido manchada, maculada pelo nosso adversário. E quando você pega exatamente o texto de Zacarias capítulo 3, você vai ver lá um anjo realmente tendo que interceder pelo sacerdote, porque o diabo acusa o sacerdote Zacarias que as suas vestes estavam manchadas. Então a couraça da justiça é nos vestirmos de Cristo, nos vestirmos da vida espiritual que Cristo tem para cada um de nós. É aquilo que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, se já está com Cristo, buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado. Não, você pode estar vestido com um bom terno, com uma boa camisa, com uma boa gravata. Lembra que eu falei para você? Revestir é veste sobre veste. O que a Bíblia está dizendo aqui são de vestiduras espirituais. Você pode estar com um bom vestido, vestido decentemente, mas no conceito espiritual, muitas vezes, as pessoas estão despidas. E é exatamente nesse contexto que Paulo está falando. Vestir a couraça da justiça. Meu irmão e minha irmã, vivemos dias que se nós não nos revestimos de Deus, se não vestirmos a couraça da justiça, com certeza não viremos vencer o nosso adversário. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tem uma autoridade tremenda, e ele tem um poder tremendo para atacar a vida das pessoas em qualquer hora, em qualquer dia e em qualquer horário. Mas quando nós estamos vestidos, quando nós vestimos a couraça da justiça, ele não tem poder, ele não tem autoridade, ele não tem nada para fazer nada conosco. Sabe por quê? Porque o poder de Deus é que veste as nossas armaduras para vencermos esse inimigo das nossas vidas. Se nós não estivermos vestidos com as armaduras de Deus, com certeza nós iremos sucumbir, iremos falhar, iremos negligenciar. Mas quando nós vestimos a couraça da justiça, a roupagem espiritual que Cristo nos dá, não tem seta do inimigo, não tem palavra do inimigo, não tem adversário que resiste exatamente às nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos revestidos de Cristo, estamos com Cristo, e Cristo realmente, sabe o que acontece? É Cristo sobre as nossas vidas. Cristo realmente está sobre as nossas vidas, então se torna um escudo, como diz o Salmo 91, escudo e bloqueio realmente. Essas vestimentas é para se tornar um escudo, se tornar uma proteção para podermos vencer os dias maus. Irmãos, sem as vestimentas espirituais, nós vamos naufragar. Mas vestido de Deus, nós iremos cantar o hino da vitória. Iremos cantar o hino da vitória. Por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque quando nós nos vestimos de Deus, nós estamos, sabe, fazendo o quê? Nós estamos mostrando para o nosso adversário, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principais potestades. As pessoas que te afrontam, as pessoas que falam, as pessoas que fazem, são usadas pelo adversário. Só que quando você está revestido de Deus, o adversário vai ver exatamente que ele não vai poder te atingir. Ele não vai poder te atingir. Então ele não vai guerrear contra você. Ele vai guerrear contra aquela pessoa que não está revestida. E se nós temos o nome de cristão e não combatemos como cristão, não temos as armaduras cristãs, nós temos um adversário que vai guerrear conosco. Mas quando nós somos cristãos e usamos a armadura cristã, o adversário não vai querer guerrear conosco não, porque ele sabe que ele já é derrotado, e ele sabe que ele vai receber mais uma derrota. Mas ele só vai guerrear contra as pessoas que não estão revestidas, que não estão vestidas com a couraça da justiça. O nosso adversário, ele sabe aonde ele vai atacar e quem ele escolhe para atacar.
esteja pensando que ele vai simplesmente vai jogar uma bomba em qualquer lugar. Não, ele sabe exatamente, como diz Paulo aqui, podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. De que maneira você vai poder suportar os dardos? Exatamente, revestido da couraça da justiça, vestido a couraça da justiça. Por que isso, irmãos? Paulo diz agora no verso 15 aqui, uma coisa muito importante: calçados os pés à preparação do evangelho da paz. Como que eu vou calçar o evangelho da paz, irmãos? Como que você calça a palavra? Como que você calça algo espiritualmente? Irmãos, uma maneira que você tem, o calçado realmente é para dar segurança, para dar apoio, para dar o quê? Liberdade para você caminhar num lugar pedregoso, onde tem espinho. Se você trabalha em uma indústria que tem problemas de acidente, automaticamente seu calçado vai ser uma botina de biqueira de aço. Se você trabalha num lugar úmido, umedecido, vai ser uma bota de borracha. Na vida cristã, diz aqui o versículo 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Como é que eu calço os meus pés na preparação do evangelho da paz? Para mim entender isso, irmãos, eu tenho que começar pelo Velho Testamento. E o Velho Testamento nos ensina muito sobre isso, sobre como andarmos segundo a palavra de Deus. E a Bíblia diz no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Os nossos pés devem ser conduzidos pelo evangelho de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque você pode pisar, você não está vestido com o calçado de acordo com o seu pé, e você pisar numa pedra que o inimigo vai colocar para você pisar. E a hora que você pisar, vai machucar o seu pé. Estou dizendo de coisas espirituais. E assim que você machucar o seu pé, você vai sentir exatamente dor. E você sentindo dor, você vai exatamente ter consequências. Quando nós vestimos o nosso pé, protegemos o nosso pé com uma biqueira de aço, pode cair alguma coisa em cima do seu pé, não vai machucar. Na preparação do evangelho da paz, quando nossos pés são conduzidos pela palavra de Deus, nós podemos andar com firmeza, nós podemos andar com segurança, e nós vamos andar exatamente com vitória. Sabe por quê? A Bíblia nos diz lá em Isaías, vários textos, mas principalmente o capítulo 55, que o Senhor, a palavra do Senhor é aquela que aplana os valados, aplana os montes, ela aplana o caminho exatamente para nós andarmos. Se você quiser andar reto, em retidão diante de Deus, você tem que calçar seus pés exatamente com o evangelho da paz. Não existe outra maneira de você conduzir os seus passos a não ser pelo evangelho. Não existe. Existem filosofias de vida, existe ideologia, existe metodologia, mas o único que vai conduzir os teus passos verdadeiramente é o evangelho. O evangelho é que conduz o ser humano, sabe por quê? Porque quando nós calçamos o pé com o evangelho da paz, os nossos pés só têm uma direção. E sabe qual é essa direção? Aquilo que Jesus diz em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você só anda no caminho de Cristo através do evangelho. Não adianta você querer andar no caminho de Cristo pelo que você acha, que você pensa, pelo que você quer. Só anda no caminho de Cristo através do evangelho. Não adianta, irmãos, essa é uma realidade. E Paulo deixa a coisa bem clara: calçar nossos pés para pisarmos firme. Por quê? Prepararmos com firmeza para anunciarmos o evangelho de Cristo. Como é que eu vou anunciar o evangelho de Cristo se os meus pés não estão firmes no evangelho de Cristo? Por que as pessoas não pregam o evangelho hoje para as pessoas? Porque não tem firmeza no evangelho.
A partir do momento que você domina alguma coisa, que você tem a ousadia de falar sobre aquilo. Então, irmãos, sermos guiados pelo Evangelho de Cristo requer um compromisso e uma fidelidade. Essa é uma das armas, teologicamente falando, é uma das armas mais difíceis de você usar. É exatamente essa arma do capítulo 15, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Se eu não leio a Bíblia, se eu não estudo a Bíblia, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não tenho comunhão com o livro santo, como é que eu vou calçar os meus pés? Como existe pessoas descalças no meio cristão. O que mais existe são pessoas descalças espiritualmente. Por que isso, irmãos? Negligência e ignorância, as duas coisas caminham juntos. Tem uns que conhecem e não praticam, outros não conhecem e também não fazem. E Paulo, escrevendo agora aqui no verso 16, ele diz uma coisa tremenda aqui para nós. Diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o quais podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomando sobretudo o escudo da fé. Dá essa ideia também de você ingerir, de você engolir. Escudo, arma para a proteção de dados do inimigo. Escudo. O Senhor Deus é o nosso sol e escudo, como diz exatamente o Salmo 18, o Salmo 84 e assim por diante. Deus é o nosso escudo. Mas será que nós temos exatamente o Evangelho como escudo para nossas vidas? Irmãos, lembre-se de uma coisa, que nós estamos diante de algo espiritual, não é carnal, não é algo que você apalpa, que você vê, não é algo concreto, aqui é espiritual. Quando Paulo diz, tomando sobretudo o escudo da fé, está dizendo para você, ingira na tua mente e proteja a tua mente, sabe de que maneira? Para você poder apagar todos os dados inflamados do inimigo. O inimigo da tua alma, sabe o que colocar no teu ouvido? Presta atenção nisso, ergue mais volume que eu vou gritar, ergue aí. O inimigo sabe como colocar no teu ouvido aquilo que ele sabe que vai derrotar a tua vida. Pode abaixar. Ele sabe que colocar no teu ouvido para acabar com a tua vida. E as pessoas, irmãos, despreparadas, muitas vezes acham que é até Deus falando. Foi Deus falou, não foi Deus que falou, não. Foi o diabo que falou. E quando você for perceber, a tua vida está no lamaçal de pecado. A tua vida está lá no lodo. A tua vida está lá na lama. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo sabe que ele colocar muitas coisas no seu ouvido, a sua alma, o seu espírito, muitas vezes, porque na nossa alma está o intelecto, a emoção, a vontade. E a nossa alma exatamente vai praticar aquilo que ela gosta. E o diabo sabe como colocar no nosso ouvido aquelas coisas que o nosso interior gosta. Você quer ver uma coisa? Você quer derrotar um pregador? Comece a elogiá-lo. Ele começa a crescer egocentricamente, automaticamente ele vai ser derrotado por si próprio. O inimigo sabe como fazer isso. E Paulo está nos orientando. Cuidado com aquilo que você ouve. O diabo, quando chegou para Eva, não disse exatamente o que ele sabia que era aquela fruta lá, não. Foi assim que Deus disse? Eva, não. É claro, disse, porque o dia que vocês comerem vai ser igual a ele. Moça, rapaz, o camarada chega em você, você é uma princesa, você é linda, e você se derreteu toda. Jovem, a moça, a mesma coisa, chega em você, você é o Tom Cruise da minha vida. Oh, aí o camarada, rapaz, eu tô bem na fita, hein? Cuidado, rapaz. Irmã, cuidado. Irmão, cuidado, irmão.
Cuidado, rapaz, o bicho sabe como chegar, ele sabe que você gosta, ele sabe que o ser humano gosta. Entrou pelo ouvido, chegou na alma, desceu no coração, pronto, já fez o que ele queria. Já fez o que ele queria. E depois para você tirar isso do seu coração. Mas pastor, está aqui, ó, está aqui, está aí mesmo. Está aí. E para sair daí só um milagre de Deus. Só um milagre de Deus. Irmãos, Paulo está dizendo aqui, olha, tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo da fé exatamente é percepção espiritual para você saber o que você está ouvindo. Você discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. Você aplicar a tua mente nas coisas de Deus e não nas coisas que não são de Deus. Porque muitas vezes a nossa mente é levada às coisas que não são de Deus. E as pessoas, irmãos, sucumbem espiritualmente exatamente por causa disso. Mas Paulo diz aqui, ó, tomando sobre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Irmãos, veja bem, como é que o diabo sabe jogar os dados inflamados? Dados inflamados são exatamente aquelas flechas com aquele fogo na ponta, né? Que onde ela pega, onde ela bate, incendeia tudo. O diabo não joga um dardo para errar, ele joga exatamente para acertar. E os dados inflamados são chamados dados morteiros, os dados para exterminar. E ele sabe que se ele pegar na nossa mente, e ele desviar a nossa mente do centro, da retidão, desviar a nossa mente exatamente de Cristo, nós estamos derrotados. Irmãos, todo herege, escritores hereges, eles não começaram herege. Você pega Nietzsche, por exemplo, ele começou bem. Você pega Barth, ele começou bem. Mas o nosso adversário sabe como desviar a mente. Quantas pessoas começaram uma vida cristã boa, sadia na fé, uma vida cristã realmente alicerçada em Deus, na palavra de Deus, nos dons espirituais, e hoje, irmãos, estão rastejando espiritualmente, rastejando na fé, atingindo exatamente a mente, atingiu a mente, acabou, irmãos. Uma pessoa sem raciocinar, é uma pessoa que não pensa realmente, é uma pessoa que está volúvel exatamente ao querer do nosso inimigo, e é isso que ele quer. E o dado é inflamado exatamente para fazer isso na mente das pessoas. Tem pessoas que a mente dela foi sucumbida pelos dados inflamados do inimigo, que agora o que acontece, irmãos? A mente se torna até perversa. Eu passei um vídeo para os irmãos aqui sobre o que acontece com certos obreiros aí. Eles não têm mais pudor, nem medo de Deus, nem temor a Deus, de negociar a fé, não. E eles fazem aquilo com a maior tranquilidade. Por quê? O inimigo atingiu a mente deles. E as pessoas acham que está tudo certo, está tudo normal. Porque a tese é o seguinte, está dando certo. E eu sempre digo, nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que parece que é verdade é verdade. Então o que acontece? Paulo diz exatamente sobre isso. Olha só. Veja bem, tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo é a arma de proteção dos dados do inimigo. Armas que protege as setas lançadas pelo adversário. O escudo da fé é para apagarmos os dados inflamados do inimigo. Então você, quando tem o escudo, vê o dado, mas o escudo apaga aquele dado do inimigo. Não atinge o seu cérebro, não atinge a sua consciência. Irmãos, você quer fazer um teste com você mesmo? Ouça uma verdade e ouça uma mentira. E vê qual das duas que vai fazer mais efeito na tua mente.
Ouçam a verdadeira pregação do Evangelho e ouçam a falsa pregação do Evangelho. E vê qual das duas vai fazer mais efeito na sua mente. Se você não estiver realmente, aqui como diz, tomando sobretudo o escudo da fé, a falsa mensagem vai fazer um efeito tremendo. Vai fazer um efeito tremendo. A pessoa vai até brigar, ela briga em favor daquela tese. Ela faz tatuagem, ela defende aquilo como se fosse a chama de pai, de mãe, de apóstolo, de suma episcopisa, não sei do que, e não sei do que lá mais. Porque, na verdade, o que aconteceu, irmãos? Não existe o escudo da fé em ação. A fé ficou exatamente à mercê exatamente do adversário. E agora a falsa mensagem, ela tem efeito e a boa mensagem não tem efeito. Esse é o X da questão. Essa é a diferença porque Paulo está lutando contra isso. Por que isso, irmãos? Porque nós vemos aqui no verso 17, Paulo dizendo exatamente sobre essas coisas importantes. Olha só o que Paulo diz no verso 17. Tomai também o capacete da salvação. Engula também o capacete. Engolir um capacete não é fácil não. Embora os crentes estão acostumados a engolir banco, né? Toma assento e assim por diante. Mas Paulo está mandando exatamente, tomai também o capacete, e gira o capacete da salvação. Como é que é isso, pastor? Proteger a minha mente mais uma vez, a minha cabeça. Irmãos, como existe cabeça oca, irmãos. Lembra que eu falei para vocês aqui sobre meu professor de física? Um dia que ele chegou revoltado dando aula, falou assim, eu consegui descobrir uma coisa impossível. Que foi, professor? É que vocês conseguem eliminar exatamente a lei da natureza. Por quê? Porque exatamente a física fala que o som não propaga em vácuo. E eu estou falando aqui já há quase 6 meses sobre esse assunto e ninguém assimilou nada. Chamou todo mundo de cabeça oca, né? O som não se propaga realmente no vácuo. O som se propaga exatamente onde tem barreira. Porque ele vai. Irmãos, o que tem de cabeça oca exatamente nesse contexto aqui, ó, tomando o capacete da salvação. Capacete fala de proteção da cabeça. Rapaz, protege a sua cabeça. E quando fala se proteger a cabeça, diz exatamente aqui, ó, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra. Toma o capacete, gira, engula o capacete. Proteja o meu quê? A minha cabeça, o meu crânio, minha caixa tórica, né? Proteja exatamente os meus olhos, proteja a minha boca, proteja o meu nariz. Eu tenho exatamente algo protegido. Por quê? Porque sabe o que acontece? Que diz aqui, ó, olha, tomai o capacete, também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se a minha mente não estiver protegida, se os meus olhos não estiverem protegidos, se o meu ouvido não estiver protegido, se a minha boca, minha língua estiver protegida, a palavra de Deus não vai causar efeito, irmãos. Não vai causar efeito. Eu vou ouvir uma boa palavra de Deus, e a minha boca, a minha língua, vai sair falando coisas que contra a palavra de Deus. Eu vou ouvir a palavra de Deus, e o meu ouvido não vai assimilar aquela palavra, vai ser contra a palavra de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, fala exatamente sobre o 2 Coríntios, aliás, fala sobre os crentes que salvam e os crentes que se perdem. Somos o bom perfume de Cristo, tanto para o que se salva como para o que se perde. Mas, irmãos, nós temos hoje uma dificuldade exatamente de sermos um bom perfume e respirarmos o bom perfume de Cristo. Então, tomando o capacete da salvação, fala de proteção da cabeça, fala de proteger a nossa mente de uma maneira que está todo o nosso tato, olfato, paladar,
visão, audição, tudo protegido por Deus. Irmãos, como é difícil você exatamente proteger os órgãos naturais para glorificar o Senhor. Se você protege a sua visão, a sua audição está desprotegida. Se você protege a sua audição, a sua visão está desprotegida. Se você protege a sua visão e audição, o seu paladar está desprotegido. Se você protege exatamente sua visão, sua audição, paladar, mas o seu olfato está desprotegido. Irmãos, tem que tomar cuidado, irmãos. Nós temos exatamente os sentidos naturais. E o nosso adversário sabe exatamente como usar ferramentas para fazer com que os nossos instintos naturais sejam sucumbidos por ele. Foi assim que Deus falou, né? Eva, não, foi assim não. O dia que comer, claro, o dia que você comer vai ser igual a ele. Ele soube como usar exatamente a visão, audição, paladar, tudo. Então, tomou no fruto, comeu e deu para o marido. Irmãos, nós não somos diferentes. Nós estamos num campo de batalha. Nós estamos cercados por essa fera 24 horas por dia. Como disse domingo passado, ele faz 1 hora extra por dia, 25 horas todo dia. E tem 1 hora extra por dia ainda mais. Então o que acontece, irmãos? O que acontece? Proteger nossa mente, proteger nosso ouvido. O capacete fala de proteção racional. Parece, irmãos, que o ser humano do século 21 deixou de ser racional. Todo mundo é inteligente, mas a inteligência hoje, estou falando aqui com quem conhece, a sociologia cristã deixa bem clara. O conhecimento hoje não é conhecimento bíblico, mas é informação de tese, informação exatamente, sabe do quê? De metodologia, mas não metodologia aplicada na Bíblia, mas metodologia exatamente de ideologia voltada a princípios do meu eu, do meu querer, do meu ser e obter. Irmãos, cuidado. Cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com o que você come, com o que você fala, com o que você pega. Cuidado. E são princípios bíblicos fundamentais. Você sabe que o reino espiritual, ele é o reino do legalismo. A Bíblia deixa bem claro, estava dando aula para os adolescentes de manhã, eu falei, o reino espiritual é o reino do legalismo. A Bíblia deixa bem claro em Gálatas capítulo 6, verso 7, o que o homem de Deus ninguém zomba, o que o homem semear, isto também ceifará. Se você planta, você colhe, se você come, você vai ingerir, se você ouve, vai fazer dano, se você vê, vai causar no mínimo curiosidade. E se você pega, você vai ser contagiado. Cuidado, irmãos. Os princípios são princípios fundamentais da fé cristã. Então o nosso racional, que nós somos seres do século 21, terceiro milênio, tão inteligente, mas o nosso racional, biblicamente, está longe das verdades do apóstolo Paulo. E eu sempre digo, irmãos, se o apóstolo Paulo hoje estivesse no nosso meio, ministrando numa igreja hoje, a antropologia pastoral de Paulo, nas cartas de Timóteo e Tito, Paulo seria expulso da igreja. Paulo seria expulso das igrejas, porque nós estamos muito distante daquilo que ele raciocinava, pensava e escreveu. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Diz exatamente o verso 17 aqui, olha só. Verso 17, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, eu também tomo, eu engulo, eu ingiro a palavra de Deus. Irmãos, a sua vida, existe até um programa, né, que fala assim, você é o que você come. Quem já assistiu isso aí? Tem um programa GNT, não é isso? GNT, você é o que você come. E eu quero aplicar na minha e na tua vida isso. Nós somos cristãos pelo aquilo que nós ingerimos isso aqui, ó.
Não adianta você dizer para mim que você é cristão se você não ingere isso. Não adianta você dizer para Deus que você é cristão se você não ingere isso, se você não come isso. A tua alma se alimenta da palavra, não se alimenta de Habib's, de McDonald's. Não, sua alma se alimenta disso aqui, é da palavra. O teu espírito se alimenta disso aqui. A tua vida cristã se alimenta disso. Você pode comer uma macarronada boa de domingo de manhã, aquele frango da mama, macarrão da mama, mas se você não comer a palavra de Deus, durante a semana você vai ter transtorno, você vai ter um adversário lutando com você. Mas se você pode até não ter comido uma grande refeição no almoço, mas se você comer a palavra de Deus, a tua alma e o teu espírito vai estar revestido e você vai ter ousadia, poder e autoridade, e Deus vai fazer grande coisa na tua vida. Irmãos, o reino espiritual, nós somos exatamente para o capeta aquilo que nós comemos de Deus. Ele sabe exatamente o que nós somos, cada um de nós. Não adianta nós queremos ser para Ele o que nós não somos. Ele sabe o que eu e você somos. Não adianta, irmãos. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ele fala assim, é verdade. Lá na esquina eu te pego. Eu faço isso, faço aquilo outro. Tá certo. Pode deixar que na virada lá, eu estou lá na curva te esperando. Irmãos, você é espiritualmente o que você se alimenta de Deus. Não adianta fugir dessa realidade. Essa é uma realidade inquestionável. Inquestionável. Não adianta isso não. Então, irmãos, o que acontece aqui, olha, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, engula, ingira a palavra de Deus, se alimente da palavra, faz com que a palavra seja exatamente o quê? Algo dentro de você que fique remoendo. Já contei aqui mais de 10 vezes sobre o irmão Manuel. O irmão Manuel era exatamente um senhor que trabalhava na limpeza lá na Volkswagen, na fábrica 5, na fundição lá. E aquele irmão que ele não sabia ler nem escrever, mas ele de vez em quando lá no setor, irmão Pedrosa, lê para mim um versículo da Bíblia. Lia a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, 10ª vez, até que ele falava assim, agora pronto, está na minha mente, está no meu coração, não tem mais cão que tira. Irmão, quantos versículos da Bíblia você tem na sua cabeça? Mais cenas de novela, como é que chama esse negócio aí da Conceição lá, como é que chama lá? Big Brother. Conceição é minha sobrinha, que é diretora daquilo lá. Irmãos, quantas cenas, nego sabe tudo, até quem vai sair lá, quem vai para o paredão. Até telefone, é isso mesmo, volta lá para o camarada sair, para o camarada ficar. Irmãos, eu não estou questionando, eu estou explicando o que a palavra de Deus diz. Não estou questionando, estou explicando. Eu simplesmente estou argumentando o que a palavra de Deus diz, irmãos. Irmãos, eu não estou aqui brincando, estou aqui pregando o que a palavra de Deus diz. Irmãos, cuidado, irmãos. Não adianta você querer ser o que... Não adianta, irmãos, não adianta. O inimigo sabe exatamente como trabalhar, então ingira, come, se alimenta. Sabe por quê, irmãos? A espada fala de usarmos a palavra em nossa defesa. A espada fala de usarmos a palavra contra o nosso adversário. A espada fala de arma de ataque, arma de defesa. A espada fala de arma de proteção, fala de arma de defesa. A espada fala o quê? Exatamente de palavra que protege. E a espada fala de aplicarmos a palavra para a glória de Deus. Paulo está dizendo assim, tudo que vocês vão fazer aqui é exatamente para a glória de
de Deus. O que eu vou fazer com a minha mente, com o meu intelecto, com meus olhos, com meus ouvidos, com o meu nariz, com a minha boca, com a minha mão, com os meus pés, com o meu corpo, é para glorificar o Senhor, irmãos. Deus quer você inteiro, corpo, alma e espírito. Deus quer você exatamente como Ele te criou, em essência. Ele não quer você exatamente maculado pelo pecado, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, o sangue de Cristo passa em nossa consciência, Hebreus 9,14, limpa nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E agora, irmãos, o sangue de Cristo nos limpou, estamos limpos diante dEle. E é isso exatamente que Paulo está nos ensinando. E nós temos aqui em 13º lugar, versículo 18, Paulo diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Presta atenção nisso, irmãos. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Presta atenção na oração. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Não estou orando porque eu tenho vontade, estou orando no Espírito. No Espírito. Eu estou orando exatamente através do Espírito. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 26 e 27, que nós não sabemos nem pedir como convém, mas o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. Ao invés de nós pedirmos a orientação do Espírito Santo, muitas vezes nós queremos orar exatamente pelo que nós sabemos, que achamos e oramos. E não é assim. Nós temos que orar no Espírito. Senhor, eu quero que o Teu Espírito ilumine a minha mente, o meu coração, que o Teu Espírito me ensine, me oriente como se chegar a Ti. Eu quero entrar no trono da Tua glória celestial. Irmãos, por falta de orar no Espírito, tem oração que não sai nem desse forro de gesso. Quanto mais atingir o céu, irmãos, orando no Espírito em todo o tempo, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Vigiando no que, irmãos? Vigiando na oração e súplica. Mas nós não vigiamos, irmãos. Muitas vezes nós oramos sem vigiar. E Jesus ensinou vigiar e orar. Ele não ensinou orar e vigiar. Ensinou orar e vigiar e orar. Vigiar e orar. Você tem que vigiar para orar. Você pode até orar muito, mas vigiar pouco. E as suas orações exatamente podem ser sucumbidas pelo adversário. Por que isso? Diz aqui, em todo momento é importante a nossa oração, porque estamos numa batalha contra o mal. Orar que significa o quê? Pedido contínuo e forte para Deus nos socorrer e para Deus vir exatamente ao nosso encontro. Mas pastor, Deus não está comigo, Deus está em mim, está. Mas só que tem uma coisa, muitas vezes você tem que orar pedindo para Deus vir ao teu encontro. Sabe por quê? Porque mesmo que Ele está contigo, Ele precisa exatamente ser chamado. Os grandes profetas clamaram por Deus, os grandes homens de Deus clamaram por Deus, e o próprio Senhor Jesus Cristo clamou por Deus. Pai, eu sei que sempre me ouve, mas estou clamando a Ti. Deus sempre nos ouve, mas Deus quer ouvir dos nossos lábios um pedido de socorro, um pedido de clamor. Ele nos dá armas poderosas como essa para nós guerrearmos, armas poderosas como essa para nós vencermos. Mas além dessas armas, nós temos exatamente que sermos submetidos exatamente à ação e direção de Deus. Porque muitas pessoas, irmãos, quando recebem as armas de Deus, se tornam arrogantes. Se tornam arrogantes. E o arrogante, que é exatamente o piegas, né? Que não é exatamente o piedoso, mas o piegas. Sabe o que é a diferença do piedoso do piegas? O piegas, ele é o falso piedoso. Irmãos, louvado seja Deus, eu de mim não tenho nada. Não precisa você falar que você não é nada mesmo. Isso é piegas.
Mas graças a Deus, Deus me concedeu a bênção, aí é diferente. Então existe uma diferença de piedoso e o piegas. O piegas fala muitas coisas que não deveria falar. E se você fala muitas coisas que não deveria falar, é exatamente o que o diabo quer pegar para nos acusar diante de Deus. Deus, irmãos, é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. É o que Paulo está dizendo exatamente. Tomai também o capacete da salvação, espada do espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no espírito e vigiando nisso. Não deixe de vigiar. Não, você tem que orar, mas não deixe de vigiar. Vamos ficar em pé, irmãos. Irmãos, todos nós temos deficiências, todos nós, uns mais, outros menos. Não vou chamar você aqui à frente, não. Eu quero que você seja idôneo aonde você está, e você professe a Deus a sua fraqueza, a sua debilidade. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela não volta para Deus vazia, não. A palavra de Deus, ela faz o que Deus quer que ela seja feita. E Deus exatamente está nos orientando. Irmãos, os dias são terríveis, mas nós temos armaduras de Deus e nós temos um Deus que luta em nosso favor. Nunca se esqueça disso. Você tem um Deus que luta em teu favor e um Deus que dá armas para você vencer. Se nós sucumbirmos, se nós cairmos, é porque nós queremos cair. Não vai culpar os outros, não. Você é culpado. É você que é culpado. Ninguém é culpado, não. É como o caso de Esaú, que trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Depois chorou amargamente. De que se queixa o homem mortal? Jeremias estava orando e Deus exatamente pergunta para Jeremias: Jeremias, você está intercedendo por Jerusalém, que foi destruído. Te pergunto uma coisa, Jeremias: de que se queixa o homem mortal, Jeremias? Queixa-se cada um do quê? Dos seus próprios pecados. Lamentações 3, 39. Irmãos, Deus tem tudo para nossas vidas. Cabe agora eu vou usar a expressão tão usada, tão corriqueira, mas essa expressão é fiel e verdadeira. Toma posse disso, da palavra de Deus, das armaduras de Deus, que você vai ver como a tua vida vai mudar. Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Vamos orar? Deus querido, aleluia, aleluia, meu Pai, aleluia, Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Deus, revista a tua igreja com toda a armadura, meu Pai. Revista a tua igreja, Pai querido e Pai celestial, Senhor, com todas as armaduras, Senhor Deus, que o Senhor tem para os teus filhos. Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, venha agir na vida do coração dos teus filhos. Venha derramar a tua unção, da tua graça, do teu favor e da tua misericórdia sobre cada vida. Ó Pai Santo e poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, venha agir em cada vida, em cada coração, meu Deus. Deus, abençoa a tua igreja nessa semana, Senhor, dando uma semana de bênção e vitória aos teus filhos. Senhor, concretize a boa obra que o Senhor começou em cada vida e em cada coração, meu Pai. Deus, faça algo novo em cada vida, em cada lar, em cada coração, Senhor. Que os teus filhos venham sentir, Senhor Deus querido, a necessidade de alimentar da tua palavra. Ó Deus querido e Pai celestial, abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja. Que essa semana seja uma semana de bênção e vitória, ó Pai. É o que eu te peço, agradecido, ó Pai, porque nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora que nós iremos para os nossos lares, ó Pai, dá ordem aos teus anjos para nos guardar. Livra-nos do mal, de toda seta do mal, de toda obra do mal, do homem do mal, da língua do mal, de todas tentando embaraço. Livra os teus filhos da tua igreja, nos dando uma noite de bênção e vitória, uma semana de bênção e vitória, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fecha os teus olhos e curva a tua cabeça.